E se o medo de perder o que você ama estiver te paralisando agora mesmo? Pausa. Imagine isso. Epicuro, aquele cara antigo que falava de prazer sem exageros, via o medo como uma sombra que rouba a vida. Ele dizia que o sofrimento vem não da perda em si, mas do apego cego ao que temos. Tipo, amar é bom, mas agarrar como se fosse eterno? Isso cria um vazio antes mesmo de acontecer. Vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso, porque essa ideia de Epicuro não é só uma frase bonita de um filósofo grego de séculos atrás, ela ecoa na nossa vida cotidiana, nas pequenas ansiedades que nos acordam de madrugada ou nos fazem hesitar antes de um abraço. Pense na profundidade dessa visão. Epicuro não era um sonhador distante, ele era um pensador prático, que fundou uma escola de filosofia não em templos grandiosos, mas em um jardim simples, onde as lições eram vividas no dia a dia. Essa sombra do medo, para ele, não era inevitável, era algo que podíamos dissipar com uma escolha consciente de viver o presente. Ao refletir sobre isso, vemos como o apego cego nos prende a ilusões de controle, transformando o amor, que deveria ser fonte de alegria, em uma fonte de angústia constante. É como carregar uma mochila pesada cheia de clichês, que nos impede de caminhar livremente pela vida. Pense no que é esse apego cego. É como se estivéssemos construindo castelos de areia na praia, sabendo que a maré vai chegar, mas ainda assim investindo toda a nossa energia em reforçar as muralhas. Epicuro, vivendo em uma era de incertezas, guerras, pragas, a fragilidade da existência humana, entendia que o medo da perda é universal. Ele não negava a dor, ao contrário, ele a analisava com clareza. Em suas cartas e fragmentos preservados, Epicuro enfatiza que os prazeres verdadeiros são aqueles acessíveis, os que não nos escravizam a bens materiais ou relacionamentos instáveis. O sofrimento, para ele, surge quando confundimos o transitório com o permanente. Amor, por exemplo, ele floresce no momento compartilhado, mas quando transformamos em posse, o medo se instala como um guardião ciumento. Vamos aprofundar essa distinção. O amor genuíno, segundo Epicuro, é uma troca de prazeres mútuos, algo que enriquece sem exigir garantias. Mas o apego? Ele nos faz ver o outro não como um ser independente, mas como uma extensão de nós mesmos, algo frágil que precisa ser protegido a todo custo. Isso cria uma tensão interna, um conflito entre o desejo de proximidade e o pavor da separação, que Epicuro via como desnecessário se cultivássemos a moderação. A gente vive correndo atrás de segurar tudo, o parceiro, o emprego, as memórias felizes. Agarramos com unhas e dentes, e o medo vira um peso constante. Mas Epicuro propõe o oposto, cultive prazeres simples, os que não dependem de nada externo. Uma conversa boa, um pão quentinho, o sol na pele. Assim, o que vem e vai não te derruba tanto. Vamos expandir isso com exemplos reais, para tornar a ideia mais tangível e aplicável. Imagine uma mãe que ama seu filho com toda a intensidade do mundo. Ela o vê crescendo, partindo para a vida adulta, e o medo de perdê-lo, não fisicamente, mas emocionalmente, a consome. Ela planeja cada visita, cada ligação, como se pudesse congelar o tempo. Mas Epicuro diria, foque no prazer da presença agora. Ria com ele durante o jantar, sinta o calor da mão dele na sua, sem projetar sombras futuras. Pense em como isso se aplica a uma rotina diária, em vez de se preocupar com o dia em que ele se mudará para outra cidade, aprecie as conversas casuais sobre o dia dele na escola ou no trabalho, os momentos em que compartilham uma refeição simples. Ou pense em um relacionamento romântico. Você ama alguém, mas o medo de traição ou separação faz você checar o celular a cada hora, questionar cada silêncio. Isso não protege, só envenena o amor presente. Os prazeres simples de Epicuro, um passeio no parque, uma xícara de chá compartilhada, ancoram você no agora, reduzindo o poder do medo. Expanda isso para um casal que enfrenta rotinas agitadas. Em vez de temer o distanciamento causado pelo trabalho, eles poderiam criar rituais pequenos, como um abraço ao acordar ou uma caminhada curta ao entardecer, focando no toque imediato, no riso espontâneo, sem a pressão de um futuro incerto. É estranho, né?
A gente pensa que proteger o amor significa vigiar cada canto, prever cada deus. Mas isso só amplifica o pavor. Epicuro sugere soltar um pouco, aprecie-o agora, sem promessas de para sempre. Frases curtas batem forte aqui. O medo diminui. A vida flui. E o amor? Fica mais leve, mais real. Para ilustrar, recordemos a vida de Epicuro em sua escola, o Jardim, onde ele e seus seguidores viviam de forma comunitária, valorizando amizades baseadas em confiança mútua, não em controle. Não havia hierarquias rígidas, o prazer vinha da conversa filosófica sob as árvores, da partilha de pão e vinho moderados. Um seguidor de Epicuro, como Metrodoro, descrevia como essa abordagem os libertava do terror da morte e da perda, porque o foco estava no que se podia controlar, a atitude interior. Aplique isso hoje, em vez de se preocupar com o fim de um emprego que você adora, celebre as conquistas diárias, o aprendizado que ele traz. O medo perde força quando não é alimentado por expectativas irreais. Vamos aprofundar esse exemplo profissional. Suponha que você esteja em uma carreira que ama, mas o medo de demissão ou mudanças econômicas te mantém acordado. Epicuro aconselharia: valorize o prazer do trabalho em si, a satisfação de resolver um problema, a colaboração com colegas, o crescimento pessoal diário. Em vez de se apegar ao título ou ao salário como se fossem eternos, veja-os como fluxos transitórios, permitindo que você se engaje plenamente sem o peso da ansiedade. Isso não significa negligenciar o futuro, mas equilibrá-lo com o presente, criando uma vida mais harmoniosa. Agora, vamos aprofundar na psicologia por trás disso. O apego excessivo, como Epicuro intuitivamente capturou, alinha-se com conceitos modernos de mindfulness e estoicismo. Embora ele fosse epicurista, sua ênfase no presente ressoa com práticas contemporâneas. Estudos em psicologia positiva mostram que o medo da perda, ou a ansiedade de separação, surge de um viés cognitivo chamado pensamento catastrófico, onde imaginamos o pior cenário e o vivemos antes da hora. Epicuro combatia isso promovendo a tetrafármaco, seus 4 remédios contra o sofrimento. Os deuses não interferem, a morte não é nada para nós, o bem é fácil de obter, o mal é breve. Aplicado ao amor, significa: não tema forças externas controlando o seu destino, a perda, quando vier, não anula o que foi vivido, os prazeres simples estão ao alcance, e qualquer dor passageira não define você. Vamos explorar cada remédio com mais detalhes no contexto do amor. Primeiro, os deuses não interferem. Em um mundo moderno, isso se traduz em não culpar o destino ou o azar por potenciais perdas, mas assumir responsabilidade pelo seu prazer interno. Segundo, a morte não é nada. Para relacionamentos, significa que o fim não apaga os momentos felizes, eles permanecem como fontes de gratidão. Terceiro, o bem é fácil. Prazeres como um beijo ou uma conversa profunda não exigem esforço hercúleo. Quarto, o mal é breve. A dor da separação passa, deixando espaço para novos começos. Essa estrutura epicurista oferece um mapa prático para navegar o medo, integrando-se perfeitamente a terapias como a cognitivo-comportamental, que incentivam a reestruturação de pensamentos negativos. Considere um exemplo histórico: Cleópatra, rainha que amava com paixão, mas cujo apego ao poder e a Marco Antônio a levou a uma queda trágica, amplificada pelo medo da perda. Epicuro teria aconselhado moderação, prazer no momento, sem a ânsia de eternidade. Pense na intensidade daquela era. Cleópatra construiu um império de alianças e paixões, mas o terror de perder o controle a levou a decisões impulsivas, culminando em tragédia. Em contraste, imagine se ela tivesse adotado uma visão epicurista, desfrutando das noites no Nilo com Antônio, focando no vinho e na conversa, sem a obsessão por legados eternos. Ou, mais próximo de nós, pense em um artista que teme perder sua musa criativa, um amor, uma inspiração. Em vez de paralisia, Epicuro diria: crie agora, com o que tem. Os quadros de Van Gogh, cheios de emoção crua, vieram de um homem que amava intensamente mas sofria com apegos não resolvidos. Imagine se ele tivesse adotado a sabedoria epicurista, focar no pincel na tela, no sol sobre os campos de trigo,
sem o peso do amanhã. Van Gogh, com sua correspondência para o irmão Theo revelando lutas emocionais profundas, poderia ter encontrado alívio em prazeres simples como caminhadas pela natureza provençal, que inspiravam sua arte sem o fardo do medo de abandono. Adicione a isso exemplos literários. Em O Pequeno Príncipe, o apego à rosa simboliza o medo da perda, mas a lição é amar sem possuir, ecoando Epicuro. Ou em romances modernos, como os de Jane Austen, onde personagens lutam com medos sociais de perda, mas encontram felicidade na aceitação do presente. Transitando suavemente para o dia a dia. Como aplicar isso quando o medo bate forte? Comece pequeno. Quando sentir o aperto no peito ao pensar em perder alguém querido, respire fundo e liste 3 prazeres simples do momento: o som da risada dele, o aroma do café fresco, a textura macia de um cobertor. Epicuro via esses como antídotos naturais contra o pavor. Em sua filosofia, o jardim não era só um lugar, era um estado mental, onde o externo não ditava o interno. Cultive seu próprio jardim interior, leia um livro que te acalme, caminhe sem destino, converse com um amigo sobre bobagens. Esses atos constroem resiliência, tornando o medo uma visita passageira, não um inquilino permanente. Para tornar isso mais concreto, considere uma rotina matinal. Ao acordar com o medo rondando, em vez de ruminar, saia para um curto passeio, sinta o ar fresco, ouça os pássaros, prazeres que Epicuro elogiava por sua acessibilidade e independência. Com o tempo, essa prática recondiciona a mente, transformando o medo em um sinal passageiro, não um dominador. Mas e se o medo for mais profundo, enraizado em perdas passadas? Epicuro não ignorava o trauma, ele aconselhava reflexão honesta. Em uma carta a Meneceu, ele escreve sobre examinar os desejos, naturais e necessários, ou vãos e infindos. O amor verdadeiro é natural, mas o apego ansioso é vão. Para curar, reflita: o que eu temo perder realmente me define? Muitas vezes, não. Você é maior que o objeto do medo. Um exemplo pessoal: suponha que você perdeu um emprego amado no passado, o medo agora te faz hesitar em novas oportunidades. Epicuro diria: o prazer do trabalho bem feito está no fazer, não no ter para sempre. Avance, saboreie o processo. Aprofunde isso com um caso hipotético. Após uma demissão traumática, você evita promoções por medo de repetição. Mas aplicando Epicuro, examine os desejos. O desejo natural é o prazer do aprendizado e da contribuição, o vão é a segurança absoluta. Comece com pequenos passos, um projeto voluntário, um curso online, para reconectar com o prazer intrínseco, dissolvendo o medo gradualmente. Essa reflexão honesta, como Epicuro promovia, transforma cicatrizes em sabedoria, permitindo que perdas passadas informem, mas não controlem, o presente. Vamos explorar mais o conceito de soltar um pouco. Não é indiferença, é presença plena. Em relacionamentos, significa amar sem cláusulas de eternidade. Diga eu te amo agora em vez de para sempre. Isso libera ambos para a autenticidade. Pense em casais longevos, não são imunes à perda, mas escolheram valorizar o diário. Epicuro, cético em relação ao casamento por razões práticas, valorizava amizades duradouras baseadas em prazer mútuo, não posse. Hoje, aplique em amizades, em vez de temer o afastamento, nutra o contato presente com chamadas casuais, risadas compartilhadas. Expanda para amizades adultas. Em uma era de vidas ocupadas, o medo de perder contatos leva a isolamento. Epicuro sugeriria encontros simples, um café, uma troca de livros, focando no prazer da conexão imediata. Para casais, imagine datas sem agenda, uma noite de jogos de tabuleiro, onde o riso flui sem expectativas de futuro. Essa solta cria espaço para crescimento mútuo, tornando o amor mais resiliente, não frágil. Aprofundando na gratidão quieta, como sugeri antes, ela é o contraponto ao medo. Estudos neurocientíficos mostram que práticas de gratidão reconfiguram o cérebro, reduzindo a atividade na amígdala, o centro do medo. Epicuro antecipou isso: agradeça o pão diário, o amigo ao lado, o amor que pulsa agora.
Um exercício: à noite, anote 3 coisas que você amou hoje, sem projetar perdas. Com o tempo, o medo recua, dando espaço à alegria serena. Vamos enriquecer esse exercício com variações. Para pais, anote momentos com os filhos, como um desenho rabiscado ou uma pergunta curiosa. Para solteiros, foque em autoamor, um banho relaxante, um hobby revigorante. Pesquisas da Universidade de Harvard confirmam que gratidão diária aumenta bem-estar, alinhando-se à visão epicurista de prazeres acessíveis como chaves para a felicidade duradoura. Considere cenários variados. No amor romântico, você e seu parceiro planejam um futuro, mas o medo de separação paira. Epicuro, foque no jantar romântico, na dança improvisada na cozinha. Adicione detalhes. Imagine o aroma de um prato caseiro, o toque das mãos entrelaçadas, prazeres que ancoram no agora. No amor familiar, avós temendo a morte, separando-se dos netos. Aprecie as histórias contadas, as mãos enrugadas segurando as suas. Pense em uma avó compartilhando receitas antigas, transformando o medo em herança viva. No amor próprio, medo de perder saúde ou juventude. Cultive prazeres corporais simples, uma corrida matinal, uma massagem relaxante. Para quem lida com envelhecimento, Epicuro diria: o prazer da sabedoria acumulada supera o apego à vitalidade física, célebre a mente afiada, as memórias ricas. Epicuro também falava de amizade como o pilar do prazer. O medo de perder amigos? Construa laços baseados em reciprocidade, não dependência. Reúna-se para debates leves, refeições compartilhadas. Sua escola era a prova viva, uma comunidade onde a perda individual não destruía o todo, porque o prazer era coletivo e simples. Aprofunde com o exemplo do jardim: mulheres e escravos eram bem-vindos, rompendo normas sociais, focando em diálogos abertos que nutriam o espírito. Hoje, forme jardins modernos, grupos de amigos para caminhadas filosóficas, discussões sobre livros, onde o medo de perda se dissolve na rede de apoio mútua. Transitando para implicações maiores, em uma era de redes sociais, onde exibimos amores perfeitos e tememos a perda de likes ou conexões virtuais, Epicuro nos chama de volta ao real. Desligue o feed, sinta o vento no rosto. O medo digital amplifica o apego, os prazeres analógicos o dissolvem. Pense no vício de comparar vidas online, posts de casais ideais alimentam o pavor de inadequação. Epicuro contraporia com prazeres offline, um piquenique real, uma carta manuscrita, que constroem conexões autênticas, livres de métricas vazias. Essa transição digital analógica, inspirada em sua filosofia, restaura o equilíbrio, tornando o amor menos performático e mais profundo. E se perdas já aconteceram? Epicuro via a morte como privação de sensação, logo, não temer. Para perdas emocionais, lembre, o que foi amado permanece em memórias prazerosas, não em dor. Honre com gratidão, não um luto eterno. Expanda com